Salve, salve, oitavo ano. Estamos de volta aí para mais uma videoaula. Vamos que vamos. Pessoal, eu tô aqui no capítulo 7, beleza? Triângulos, capítulo 7, triângulos. Então, pegue seu material e já posicione aqui na página 167. Tá aparecendo para vocês aí, ó. 167 é a página. Galerinha, na última videoaula eu comecei a falar sobre sevianas e pontos notáveis de um triângulo. Professor, não lembro. Vou te falar então, coleguinha. Sevianas são segmentos de reta que partem dos vértices do triângulo, de cada vértice do triângulo, e vai até o lado oposto a esse vértice aí. Então a gente tem alguns tipos, alguns segmentos, eles são muito importantes e eles formam os pontos notáveis do triângulo também. Esses segmentos que a gente vai trabalhar, que a gente já viu alguns inclusive, já vimos na verdade sobre mediana. São esses três aqui, ó, mediana, bissetriz, interna e altura. E os pontos notáveis são baricentro, incentro e o ortocentro, tá? Então na última videoaula eu já falei sobre mediana. E o ponto notável que a gente encontra na mediana é o baricentro, beleza? Então isso aqui eu já falei na última aula, mediana, como a gente encontra a mediana referente a um lado de um triângulo e o encontro das medianas referentes a cada lado do triângulo, a gente encontra um ponto G chamado de baricentro. Seria o centro de gravidade do triângulo, beleza? Então, eu já falei sobre isso na aula anterior. Vou continuar aqui, pessoal, ó, na página 169. Fica com a apostila aí que eu vou explicar novamente. Pessoal, tá aqui. Aqui eu usei essa folha aqui para poder traçar a mediana de um triângulo, ok? Isso aqui a gente fez na última aula, a gente traçou aí a mediana. Ah, professor, não lembro o que você fez. Então assista novamente a última videoaula, gente, assiste aí. Então tá aqui um triângulo ABC. Rapidamente eu vou mostrar para vocês como eu encontrei a mediana. Eu coloquei a ponta seca aqui no ponto B, olha só, eu quero a mediana referente ao lado BC, beleza? É referente a esse lado aqui. Coloco a ponta seca no vértice B, abro uma determinada abertura aí, traço um arco no ponto, no vértice B, faço a mesma coisa no outro vértice C, ó, com a mesma abertura. Veja que eu não mexi nessa abertura aqui. Eu não mexi nessa abertura, ó. Essa distância aqui, ó, é a mesma. Tracei. E aí, uma coisa que eu não falei, inclusive na aula anterior, senão ia ficar muita coisa na cabeça de vocês, o encontro desses arcos aqui, ó, eu vou chamar de ponto P e aqui embaixo ponto Q. E aí a gente traça uma reta, um segmento de reta, vou traçar aqui assim, ó. Esse segmento PQ que eu estou traçando agora, ó, PQ, o PQ, esse segmento de reta, ou essa reta que passa aqui, eu vou chamá-la de mediatriz. Deixa eu puxar um pouco para cima aqui, ó. Essa reta que eu acabei de traçar aqui, ó, eu vou chamá-la de mediatriz referente ao lado BC. Beleza? É a mediatriz. Eu não falei disso na aula anterior. Mediatriz é isso aqui, ó. É esse segmento ou é essa reta que passa pelos pontos P e Q. A partir dela eu encontro o ponto médio M. Isso eu falei na última aula, o ponto médio M. E esse ponto médio aqui, ele justamente é assim chamado porque ele divide o segmento, ele divide o lado BC em dois lados iguais.
em dois pedaços, em dois segmentos iguais, ó. BM é igual a MC. Então, segmento, o que a gente pode concluir? Que segmento BM é igual ao segmento MC. Porque esse carinha aqui é o ponto médio. E aí, ligando o ponto médio do lado BC ao vértice oposto, ao vértice A, a gente tem aqui a M é a mediana. A M é a mediana relativa ao lado BC. Então, uma coisa é a mediatriz, isso aqui é a mediatriz, e esse segmento aqui é mediana. Beleza, pessoal? Mediatriz, mediana. Ok? Mediatriz, mediana. Tá aí, ó. Bacana. Eu vou voltar aqui para a apostila. Olha só. Na apostila, pessoal, tá aqui, ó. A apostila, na página 169, ela traçou, ó, as mediatrizes, ok? Relativas a cada lado desse triângulo. É o que eu vou fazer agora também, beleza? Depois eu volto para a apostila de novo, ó. Então vamos lá, eu já falei sobre mediatriz, mediana. Na aula passada, falei sobre a mediana, vamos falar da mediatriz agora. Então, novamente, como a gente vai obter a mediatriz referente a cada lado aí, ó. O esquema é o mesmo. Referente ao lado BC, eu abro um arco um pouquinho maior do que a metade, faço um arco aqui, ó, olha só que bonito. Com a mesma abertura, eu coloco do outro lado, no outro vértice, ó. Traço um novo arco. Opa, bati aqui. Esses pontos que eu encontrei aqui, ó, vou chamar de ponto P e aqui de ponto Q. Então essa é a traçando, ligando os pontos PQ, ó. Olha que perfeição, pessoal, perfeição. Olha só, ligando os pontos PQ, eu tenho uma reta que é a mediatriz. É a mediatriz relativa ao lado BC. Então a reta PQ, é a mediatriz relativa ao lado BC. Tá aí. Ok, bacana. Então, pessoal, ó, vocês podem aí também. Uma coisa importante que eu não falei, ó, que aqui formam ângulos de 90 graus, beleza? Ó, é exatamente 90 graus aqui, ó. A gente pode traçar, eu vou fazer isso agora, na verdade, as mediatrizes relativas aos outros lados também, ó. Esse é o lado AB. Só torcer um pouco aqui, ó. Lado AB, a gente posiciona, ó, um pouquinho mais que o centro. Faço um arco com a mesma abertura, eu coloco, ó. Opa. Aqui não ficou muito bom. Olha lá. Aqui é o lado AB. Mediatriz relativa ao lado AB. Vou marcar esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. E vou traçar essa reta aí. Perfeitamente, gente, ó. Perfeito, tem que ser perfeito. Essa, então, é a mediatriz relativa ao lado AB. Acompanha comigo aí, ó. Mediatriz relativa ao lado AB. Relativa a esse lado aqui, ó. Aqui tem 90 graus, tá? Cara, tá ficando lindo esse negócio. Outro lado, lado AC, de novo. Eu não tô apagando as marcações não, gente. Ó, lado AC, mesma coisa.
Minha ponta seca vai aqui no A, abro um pouco mais que a metade. Olha o arco lá, ó. Se você não for apagando esses arcos aí, como eu não estou fazendo por causa do tempo, toma cuidado para não se confundir, tá, gente? Ó. Vamos lá. Tô tomando muito cuidado. Beleza. Olha só, eu encontrei esses novos pontos aqui, ó. Esse ponto aqui de encontro, esse ponto de encontro aqui. Vou ligá-los, obtendo uma reta. É a mediatriz referente ao lado AC. Meu lápis. Cara, olha que louco isso. Aqui tem 90 graus, tá? Deixa eu voltar para minha posição original. Olha só, gente. A gente não encontrou um ponto aqui que eu vou chamar de ponto O. Puxa vida, olha que perfeição. Olha como a matemática é linda. Olha como a geometria é fascinante, pessoal. Tá vendo esse ponto aqui? A gente chama esse pontinho de circuncentro. Circuncentro é o ponto O, ponto O. Então, o que é o circuncentro? É o encontro das mediatrizes relativa a cada lado do triângulo. Beleza, pessoal? Que bacana, né? Ah, então olha só. Retomando. Quando você traça as medianas de um triângulo, o ponto de encontro é chamado baricentro. E quando você traça as mediatrizes de um triângulo, o ponto de encontro é chamado de circuncentro. Beleza? Vou voltar para a apostila aqui, ó, para falar sobre o circuncentro. Então tá aí, na apostila, aqui foi traçado aí as mediatrizes relativa a cada lado do triângulo. Então, R é a mediatriz relativa ao lado BC, ó. S é a mediatriz relativa ao lado AC. E T, essa reta aqui, é a mediatriz relativa ao lado AB, assim como eu fiz. O é o circuncentro do triângulo ABC. Uma coisa interessante, pessoal, é que o circuncentro ele equidista dos três vértices. O que significa isso? Que a distância do circuncentro até os vértices A, B, C é a mesma. Então, essa distância R aqui seria o raio da circunferência circunscrita. Por isso que ele é chamado de circuncentro. É o centro da circunferência circunscrita. Ah, professor, você não fez essa circunferência lá no seu desenho. Vou fazer agora, ó. Olha só, gente. Então, vamos lá. Mediatriz. Tracei as mediatrizes, né? Obtive o circuncentro no ponto O. O que eu acabei de falar para vocês? Que a distância entre o circuncentro, ó, e cada vértice, repara aí, é a mesma, gente, ó. É a mesma distância, olha só que perfeição. É muito bonito isso, né? Eu vou traçar então a circunferência circunscrita no triângulo ABC. Quando a gente fala de circunscrição ou circunferência circunscrita, é que ela está fora. Ela está do lado de fora do triângulo. Está na parte de fora do triângulo, olha só. Então, a circunferência é circunscrita ao triângulo e, por sua vez, o triângulo é inscrito. O triângulo está dentro, ele é inscrito na circunferência. Então, são essas nomenclaturas aí, são esses termos que a gente tem que se habituar a utilizar, beleza? Voltando para a apostila, olha que beleza que ficou. Voltando aqui, vamos lá, gente, na página seguinte, na página... Tá aqui, ó, a 170. Deixa eu dar uma paradinha para água que eu vou explicar isso agora, tá? Vou baixar um pouquinho mais aqui, pessoal, ó. Vamos lá, ó.
Galera, o circuncentro, ele pode ser interno, ou seja, aquele ponto lá que a gente obteve pode ser interno, pode ser externo, ou pode ser coincidente, na linha, no lado, bem no lado. São 3 situações. Isso acontece se o triângulo for acutângulo. Se o triângulo for acutângulo, esse aqui é um triângulo acutângulo. O circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, ele vai ficar dentro, é interno. Ó. Se o triângulo for obtusângulo, tá aqui, ó, o circuncentro vai dar fora. Então aquele que eu fiz era um triângulo, o que? Acutângulo. 3 ângulos agudos, ó, acutângulo. Portanto, o circuncentro, ele está dentro, porque é um triângulo acutângulo. Beleza? Então, triângulos acutângulos, o circuncentro fica dentro, é interno. Triângulo obtusângulo, ó, com um ângulo obtuso aqui, no caso o ângulo A é obtuso. Então, é um triângulo obtusângulo, o circuncentro vai dar fora, vai ficar externo. E quando o triângulo for retângulo, o circuncentro vai dar bem no lado, em um lado aí. E qual lado é esse a gente vai falar agora. Beleza, gente? Ó, retomando, circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes e é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, beleza? Cara, é muito louco isso aqui. Quando a gente tem... quando você traça as mediatrizes num triângulo retângulo, olha o exemplo aqui, ó. Tracei as mediatrizes num triângulo retângulo. O circuncentro ele vai aparecer em um lado do triângulo. Qual lado? O lado é a hipotenusa, é o lado maior. Vai aparecer no lado maior aqui, ó. Então, galerinha, tá aqui, ó, em um triângulo retângulo, o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa. Então, o circuncentro, a gente tem um triângulo retângulo aqui, foi traçadas as mediatrizes, foi encontrado o circuncentro aqui, aonde? Na hipotenusa, no lado maior. Lembrando, pessoal, que a hipotenusa é o lado maior de um triângulo retângulo e é o lado oposto ao ângulo reto, aqui, ó, oposto ao ângulo reto, tá? E uma coisa bem interessante também nesse caso particular, que o circuncentro, nesse caso aí, ele é o ponto médio, da hipotenusa. Ou seja, é exatamente o centro da hipotenusa, ó. Sendo o centro da hipotenusa, pessoal, a metade da hipotenusa, então, é o raio da circunferência circunscrita. Olha só, dá uma olhadinha aí, ó. Olha que perfeição. A matemática é linda demais, ó. Raio da circunferência circunscrita, tá aqui. Viu que bacana, pessoal? Muito bacana, né? Olha lá. Perfeitinho. Joia. Pessoal, agora é a vez de vocês treinarem, exercitarem aí. No exercício 8, utilize régua e compasso para traçar 2 das 3 medianas do triângulo a seguir. Professor, esqueci como se traça a mediana. Mediana foi a primeira seviana que eu apresentei para vocês, tá? Então assista o vídeo anterior, apesar que nesse vídeo eu também falei sobre a mediana, ó, tá aqui. Então, retomando rapidamente, gente, o que vocês podem fazer, ó, vamos usar isso aqui de exemplo mesmo. Pega o seu compasso, vamos escolher o lado AC. Coloca o compasso num vértice, ó, abre um pouquinho mais que a metade do lado, aí você traça um arco, ó. Traçou o arco. Do outro lado, deixa eu melhorar isso aqui, ó. Traço um arco do outro lado, ó.
Beleza? Você vai encontrar dois pontos aqui. Liga esses pontos. Liga esses pontos. Pega a reguinha lá, liga os pontos, ó. Pera aí, tá. Ficou meio ruim ali, mas tá. Deixa eu pegar o meu lápis aqui, ó. Liga os pontos. Lembrando que isso que eu estou fazendo agora é a mediatriz. Mediatriz, né? A mediatriz, ela vai pegar exatamente, ó, o ponto M, o ponto médio do lado AC. Mas ele quer a mediana. Mediana. Então é só você pegar e ligar o ponto médio ao vértice oposto. Você tem a mediana, ó. Acabei de fazer a mediana relativa ao lado AC. Mediana relativa ao lado AC, que é o segmento que liga o ponto médio de um lado ao vértice oposto. É, ó. Bacana, perfeito, tá? É isso aí, pessoal. Bons estudos e a gente retorna na próxima videoaula. Valeu, galera. Fui!